sessão ordinária número 28 de 2019, do dia 4/9/2019. Quero cumprimentar os senhores visitantes, cumprimentar também os senhores vereadores, internautas, e os convido para dar início à sessão evocando a proteção de Deus. Hoje eu farei um trecho da leitura da Bíblia. Deus castigará os opressores. Ouve, ó Deus, a voz do meu lamento. Protege minha vida do terrível inimigo. Esconde-me da conspiração dos maus e do motim dos malfeitores. Eles afiam sua língua como espada e atiram como flecha a palavra venenosa para ferir o inocente às escondidas, para feri-lo de surpresa e sem risco. Eles se fortalecem com seu projeto maligno, calculam como esconder armadilhas. Quem vai descobrir? Inventam crimes e ocultam seus inventos, porque sua mente e coração não têm fundo. Deus, porém, atira flechas contra eles e ficam feridos de surpresas. Sua própria língua os leva à ruína, e quem os vê balança a cabeça. Então todo homem se atemoriza, proclama o ato de Deus, e medida em suas obras. O justo se alegra com Javé e nele se abriga, e os retos de corações se felicitam. Convido os nobres colegas vereadores e a todos os presentes para ficarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro, para nós darmos início à Semana da Pátria, a Semana do Município. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor.
que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, nas serras da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata número 27/2019, sessão ordinária, dia 2 de setembro de 2019. No dia 2 de setembro de 2019, às 18 horas, na Câmara Municipal de Irani, na rua Rosalino Rodrigues, número 268, reuniram-se em sessão os senhores edis da Câmara Municipal de Vereadores, sob a presidência do vereador Wilson Zamarque. Verificando a presença dos vereadores, declarou aberta a sessão ordinária, solicitando que o vereador Gilney fizesse a leitura de um trecho bíblico. Em seguida, o presidente solicitou a leitura da ata da última sessão ordinária, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Em seguida, solicitou a leitura das correspondências e posições recebidas, que continha o seguinte: da Prefeitura Municipal de Irani, ofício 005/2019, contendo os balancetes de julho de 2019. Indicação do vereador Wilson Zamarque, solicitando a isenção da cobrança da taxa de alvará para as MEIs. Indicação do vereador Wilson Zamarque, requerendo que o município realize a reabertura da estrada que liga as comunidades de Lajeado Procópio e Alto Cascalho, ou então que justifique as razões de eventual impossibilidade. Indicação do vereador Wilson Zamarque, solicitando a instalação de uma turma donais durante o dia, para beneficiar os trabalhadores do período noturno. Após, passou-se para a inscrição da palavra livre. O presidente Wilson passou a presidência ao vereador Augustinho para se dirigir à tribuna, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Sobre as suas indicações, relata ser pedido de vários munícipes que o procuram diariamente. Referente à estrada que liga as comunidades de Lajeado Procópio e Alto Cascalho, segundo moradores, a mesma está fechada, sendo que essa estrada existe há vários anos e torna a distância entre as comunidades menor, beneficiando os moradores, o escoamento da produção, entre outros benefícios. Referente ao NAIS, muitos o procuraram para interceder junto ao Executivo para ver a possibilidade para se criar uma turma para atender os trabalhadores noturnos, e finalizou repassando que alguns municípios de nossa região isentam taxa de alvará para as MEIs, sendo que é uma lei federal em benefício aos empreendedores individuais, mas o nosso município cobra esta taxa e solicita que o Executivo crie a lei para isentar estes novos empreendedores, sendo que esta medida poderia alavancar mais emprego e renda para a nossa população e inserir estes no trabalho formal. Em seguida, o presidente Augustinho devolveu a presidência ao vereador Wilson. Fez o uso da tribuna o vereador Antônio, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Relatou que compareceu à festa de São Vicente, ao qual foi muito bem recebido, e na oportunidade ouviu pedidos e elogios da comunidade. Compareceu juntamente com o vereador Vanderlei na audiência referente ao recolhimento das carcaças suínas no município de Ceará. Relatou a presença de deputados estaduais, prefeitos da região, pessoas ligadas ao setor. Lhe causou estranheza a falta do representante do município de Irani, ao qual irá conversar com a secretária para saber o porquê da falta de um representante, pois se trata de um assunto de suma importância e que vem causando transtornos aos nossos agricultores. Relembra que é dela a maior parte da arrecadação de nosso município. Salientou
que o Executivo estendeu a instalação das câmaras de vigilância para outros órgãos públicos, o que irá proteger ainda mais nosso patrimônio e ajudar a identificar possíveis vândalos. Em fala direcionada ao vereador Maicon, em sessão passada, relata que adotou a mesma postura e critérios para falar sobre o fato ocorrido envolvendo os ex-prefeitos, repassando que se os mesmos estiverem devendo perante a justiça, que paguem. Terão a oportunidade de se defender, que os mesmos não estão com seus bens indisponíveis, e finaliza dizendo que não é juiz para julgar ou condenar ninguém, e que sempre acompanha as decisões da justiça, e aconselha ao vereador para subir a esta tribuna e falar o que trouxe para a nossa agricultura, relatando diversos recursos e emendas oriundos do trabalho de seu e de sua bancada, que vieram para beneficiar os munícipes da cidade e do interior. Fez o uso da tribuna o vereador Vanderlei, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Participou da audiência no município de Ceará referente ao recolhimento das carcaças suínas, juntamente com o vereador Antônio, deputados estaduais, prefeito da região, pessoas ligadas à agricultura. O que causou estranheza perante a importância deste assunto foi o fato de não ter nenhum representante do Poder Executivo iraniense e o Estado encaminhar alguém sem poder de decisão, ao qual não desmerece o cargo da pessoa, mas devido à relevância do assunto que está prejudicando nossos agricultores, o Poder Executivo iraniense e o Estado teriam o dever de encaminhar representantes oficiais. Ressalta o vereador a sua indignação com a importância que se está dando a este setor que tanto movimenta o município, o Estado e o país, criticando a postura adotada pelo Ministério da Agricultura, que, segundo informações, pretende resolver em breve esta situação. Relata também o descaso do Executivo no auxílio a um agricultor que foi agendar suas horas máquinas e que foi surpreendido que somente poderia ser realizado 2 horas devido à sua produção não atingir os R$50 mil. Aponta o vereador que, ao invés de auxiliar com as 4 horas, como estavam fazendo com os demais, e incentivar este agricultor a produzir mais, acabam desmotivando o agricultor a aumentar sua produção e, consequentemente, não gerando mais renda para o município, enfraquecendo este setor que é a maior fonte de renda do nosso município, solicitando mais respeito para o nosso agricultor. Finaliza citando o exemplo da Prefeitura de Vargem Bonita, ao qual realizam diversos serviços para os agricultores dentro de suas propriedades. E até hoje não se ouviu falar que a prefeita está com seus bens indisponíveis. Ao contrário daqui, que não ajudam o nosso agricultor a produzir mais, mas os gestores estão com os bens indisponíveis. Passou-se para a matéria da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinário número 14/2019, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e da outras providências. O projeto de lei foi colocado em segunda votação. Votaram favoráveis os vereadores Antônio, Valmor, Leonir, Maicon, Vanderlei, Gilney, Renato e Augustinho. Sendo assim, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade em segunda votação. Em seguida, foi passado para a inscrição da explicação pessoal. Fez o uso da tribuna o vereador Valmor, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Em conversa com a secretária de Saúde sobre a falta de remédio em alguns postos de saúde, a mesma repassa que foram feitos os pedidos, mas que ainda não chegaram, ao qual repassa que são distribuídos mais de 510 tipos de remédios pela secretaria. Repassou que se iniciou a Taça Contestado FM, que este ano leva o nome de Ricardo Marlon Pereira da Silva, homenagem a ele pelo grande trabalho que realizou na rádio, e convida a todos para prestigiar os jogos, já agradecendo a todos que estão trabalhando para o bom êxito deste campeonato. Convidou a todos para o desfile cívico neste dia 7 de setembro, com início no ginásio municipal e encerra-se na Praça Central. Parabenizou os bombeiros voluntários que estão à frente da banda Fanfarra. Finalizou convidando a todos para a festa do Santo Marcon e da Igreja Luterana no bairro Alto Irani.
Fez o uso da tribuna o vereador Renato, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Explicou aos moradores da comunidade de Linha Pigosso que, devido ao projeto encaminhado pelo Executivo estar junto com outro, ele será apreciado na próxima sessão, pois já solicitou ao Executivo que encaminhe projetos separados e não juntos, pois neste projeto tem o dinheiro que virá a benefício da comunidade de Linha Pigosso e o outro que não está bem explicado. O vereador lembra sua emenda que fez a um projeto para a contratação de psicólogo, que era um pedido há tempo dos vereadores e que iria beneficiar a população. Neste mesmo projeto tinha a contratação de 26 cargos. O vereador propôs uma emenda para a contratação somente dos psicólogos, mas o prefeito vetou. Explana que seu trabalho é fiscalizar e o está fazendo e não votará mais projetos que vierem assim. Fez o uso da tribuna o vereador Antônio, ao qual retornou para lançar um desafio a todos e dizer quando que o vereador votou contra qualquer projeto ou suplementação que viesse a beneficiar as áreas essenciais para o desenvolvimento do município. Deixou bem claro que procura estar trabalhando corretamente, está sempre fazendo o melhor, sempre presente em festas e bairros. Indagou o porquê ser comparado com o que fizeram no passado, não tendo nada a ver. Explanou que concorreu a esta eleição e que seu nome passou pela justiça como os demais. Relatou que o país está manchado por conta dos escândalos de corrupção, ao qual acaba afetando o trabalho do político e que muitos acabam condenando a todos sem distinção. Ressalta o seu bom trabalho em prol dos munícipes, destaca as várias emendas obtidas e não merece ser comparado a estes que acabam denegrindo a classe política. Finalizou salientando que, mediante a todas as limitações da gestão passada, fizeram a melhor saúde e desafia qualquer um a provar o contrário, sendo que se arrecadava muito menos que a atual administração. Fez o uso da tribuna o vereador Vanderlei, relatando o descaso desta administração com o dinheiro público. Refere-se ao gasto exagerado na manutenção da máquina que foi leiloada pelo valor abaixo. Solicitou ao secretário para redigir ofício direcionado ao executivo, solicitando explicações onde estão os pneus que estavam em boas condições dos ônibus que foram leiloados. Relatou a todos que nunca votará contra as comunidades, agricultura ou qualquer área. Justifica como, abre aspas, malandragem, fecha aspas, o que o executivo está fazendo encaminhando 2 projetos em um só, em que um é de repasse de verba do deputado Pedro Uxai à comunidade de Linha Pigosso e o outro de suplementação, tornando esse projeto bom e ao mesmo tempo duvidoso, pois auxilia um e prejudica a outra área e vice-versa, prevendo que se fizesse uma emenda ao projeto beneficiando somente a comunidade, ficaria com medo de o executivo vetar o valor, como fez com o projeto que teve emenda somente para a contratação para o profissional na área da psicologia há dias atrás, sendo que o outro projeto extrai recursos da saúde para outra área, ao qual relata alguns descasos e promessas de campanha não cumpridas pela atual administração. Como exemplo, citou a coleta de sangue nos postos. Relembra o vereador que a gestora, quando ocupava o cargo de vereadora, fez vários pedidos para tal ação fosse realizada na gestão passada, mas agora como gestora não a faz, e solicita a gestora para dar mais atenção aos veículos que transportam nossos munícipes para consultas, pois muitos estão com quilometragem alta, ao qual apoia uma renovação da frota, o que vai acarretar em uma melhor segurança, conforto nesse transporte. Agradeceu a recepção e parabenizou pela bela festa na comunidade de São Vicente. Realizou, ao qual lembra que os 2 tratores entregues para as comunidades e cerca de 70% dos equipamentos agrícolas que vieram nesta gestão são fruto do trabalho dos vereadores que interviram junto aos seus representantes políticos nas esferas estaduais e federais, ao qual esta parte é pouca divulgada pelo Executivo. Finalizou lembrando que o nosso município irá arrecadar cerca de 130 milhões de reais.
fez um breve comparativo com a ex-administração, ao qual esta vai arrecadar cerca de 50 milhões a mais. Esta administração tinha tudo para ser a melhor, mas até o momento não se vê o que foi feito. Nem os entulhos do desastre com o centro multiuso recolheram, nem um projeto para sua reconstrução apresentaram. Lembrando que este espaço servia para os eventos e de uso dos idosos que tanto fizeram pelo município. O presidente Wilson passou a presidência ao vereador Augustinho para se dirigir à tribuna, repassando que em contato com os agentes da Casan em nosso município, os mesmos já iniciaram as melhorias para a melhor distribuição de água nos bairros de nossa cidade. Dentro de alguns dias, será instalado na casa um equipamento que acompanhará em tempo real a arrecadação do município, ao qual dará mais transparência e irá deixar a população sempre bem informada. Solicitou ao líder do governo que confirme se o prefeito poderá se fazer presente no convite feito a ele para o dia 16, pois alguns veículos de comunicação gostariam de se fazer presente e acompanhar a sabatina, dando oportunidade para se explicar sobre os processos envolvendo o Executivo Municipal que resultaram no bloqueio de bens. Informa novamente que, devido à decisão do tribunal, esta casa não pôde mais contribuir financeiramente com a rádio, ao qual lamenta a postura da rádio comunitária em dar o espaço para o Executivo e não disponibilizar o mesmo ao Legislativo, ao qual poderia contribuir e manter a população informada, pois entende que o Legislativo também tem assunto muitas vezes mais importantes e que vem de encontro aos interesses públicos, colocando esta casa sempre à disposição de todas as entidades. Referente ao leilão, repassa que o descaso e o desrespeito ao dinheiro público ao leiloarem equipamentos que poderiam auxiliar nos trabalhos foram vendidos por valores muito abaixo, comparando que um deles foi gasto um valor exagerado e não foi solucionado o seu problema, o que reflete na má gestão dos recursos públicos. Por conta disso, respondem a processos por irresponsabilidade, fraudes em licitação, o que causa apreensão, pois há muitas outras denúncias ainda que não vieram a público, e deixa tranquilo que nenhum vereador está envolvido em qualquer um desses processos, pois foram eleitos para cumprir as leis e fiscalizar, e indaga qual obra feita por esta administração nesses 3 anos. Finalizou solicitando ao Executivo para que veja a possibilidade de realizar o convênio com o hospital local, evitando o translado para outros municípios de nossos pacientes, e sugere, após vetar o projeto com a emenda para a contratação de psicólogos, que se estude para realizar convênio com as policlínicas de nossa cidade, para não deixar desamparado os que precisam deste atendimento. Em seguida, o presidente Augustinho devolveu a presidência ao vereador Wilson. Fez uso da tribuna o vereador Augustinho, ao qual cumprimentou os vereadores, servidores, internautas e a todos os presentes. Repassou que, juntamente com outros atletas, estiveram representando o município na fase regional para os Jogos Abertos de Santa Catarina, ao qual parabeniza a todos pela participação. No que tange ao projeto de suplementação, repassa que a sua comissão já irá liberá-lo para a próxima sessão para votação. Ressalta que os valores deste projeto vêm para beneficiar a comunidade de Linha Pigosso, recurso este encaminhado pelo deputado Uczai, e a suplementar a Secretaria de Obras para dar continuidade aos trabalhos na cidade e no interior. Finalizou convidando a todos para as festas nas comunidades de Alto Irani, Igreja Luterana, Santo Marcom e para o torneio de quadrilha no Bar Rombelo. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente e vereador Wilson Zamarque encerrou a sessão ordinária convidando os vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 4 de setembro de 2019 às 17 horas. Para constar, eu, Aloysio Bavaresco, secretário do Legislativo, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos senhores vereadores e, para que surta os efeitos legais, está impressa em papel timbrado as folhas 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 e 262. A ata está em discussão. A ata está em votação. A ata está aprovada.
Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências e proposições recebidas. Convite de confraternização. O grupo de alcoólicos anônimos Unidos Venceremos de Ponte Serrada, Santa Catarina, tem o prazer de convidar os membros de AA, ANON, ALATEM, amigos e colaboradores da Irmandade de AA para participar do jantar de confraternização do grupo no dia 21 de setembro de 2019, no Centro Comunitário Paroquial de Ponte Serrada. Solicita-se a confirmação para o jantar até o dia 19 pelo telefone 9157-2943 com Bonavigo. Do município de Irani, ofício número 72/2019 e manifestação ao ofício número 153/2019, no que tange a solicitação ao processo licitatório de aquisição de brita, segue em anexo o processo licitatório número 039/2019. Referente ao pedido da situação que se encontra a reforma da quadra de areia da Praça João de Gregório, informamos que foi realizado o processo licitatório 047/2019, ao qual restou deserto e após foi aberto novo processo licitatório sobre o número 064/2019, o qual foi homologado e a empresa está realizando a obra. No que tange à indagação se a obra está sendo realizada por recursos próprios ou através de licitação, informamos que todas as obras são realizadas através de processo licitatório. Atenciosamente, Marcelo Pegoraro, secretário de Administração. Do município de Irani, da Secretaria Municipal de Assistência Social, ofício número 18/2019. Vimos através deste o presente responder o ofício 185/2019, recebido no dia de hoje por esta Secretaria. Ao presidente do Legislativo, senhor Wilson Zamarque, conforme solicitação, enviamos em anexo um relatório de registro pela Secretaria de Saúde. A Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com o Conselho de Direito da Pessoa Idosa, está sendo realizada uma pesquisa através das agentes de saúde para que possamos conhecer mais sobre os idosos de nosso município. Após o levantamento, podemos fornecer mais dados. Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para maiores informações. Atenciosamente, Claudete Deitos Gonzaga, secretária municipal de Assistência Social. Indicação. O vereador que abaixo subscrevem comparecem à presença de Vossa Senhoria com o devido respeito e acatamento para dizer e requerer o seguinte: a população tem procurado os vereadores e apresentado inúmeras reclamações quanto ao estado de conservação e funcionamento dos veículos da saúde que realizam o transporte dos doentes para outros municípios, para tratamento médico. Até alguns motoristas têm reclamado quanto ao precário estado dos veículos que dirigem, considerando que, pelo que se tem conhecimento, há recursos sobrando na área da saúde, vez que estão sendo remanejados para a Secretaria de Transporte e Obras. Requer que seja realizada a aquisição de novos veículos para a Secretaria de Saúde, com o objetivo de prestar um melhor atendimento à população, especialmente no transporte de doentes. Atentamente, Renato de Campos, vereador do PSD, e Augustinho Leorato, vereador do PSDB. Indicação. O vereador que abaixo subscreve comparece à presença de Vossa Senhoria com o devido respeito e acatamento para solicitar a isenção do pagamento da taxa de limpeza de fossa a doadores de medula óssea. A presente indicação visa contribuir para o aumento da consciência social sobre a importância de ser um doador de medula óssea e sobre a obrigação do poder público de incentivar a população a fazê-lo. E desta forma, esperamos estar contribuindo através desta indicação para a propagação desta ação humanitária que vem fazendo o bem a muitas pessoas. Diante do que foi exposto e pela relevância da indicação, esperamos poder contar com o apoio do Executivo. Sendo que apresenta para o momento, antecipo votos de estima e apreço atentamente Wilson Zamarque, vereador do PP.
Indicação. O vereador que abaixo subscreve comparece à presença de Vossa Senhoria com o devido respeito e acatamento para apresentar a seguinte indicação. Sabe-se que o município de Irani conta com um grande número de pacientes na fila de espera para atendimento psicológico. Porém, os profissionais contratados nesta área não estão dando conta da demanda para tais atendimento, o que faz com que as pessoas que precisam desse serviço esperem durante meses ou até mesmo anos. Ante o exposto, requer que a administração realize a terceirização deste atendimento com clínicas ou consultórios do município que ofereçam a prestação do referido serviço, seja através de convênios, licitações ou como preferirem. Desta forma, além de valorizar os profissionais locais, estariam também solucionando a problemática, atendo assim os que necessitam do atendimento psicológico e aguardam por muito tempo, o que leva muitas pessoas a desistirem do mesmo. Haja vista que nos dias atuais são muitas as doenças que acometem o estado emocional, psicossocial, afetando o físico também. É de suma relevância e importância a disponibilização deste atendimento nas unidades de saúde de nosso município. Atentamente, Wilson Zamarque, vereador do PP. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste instrumento apresentar seu parecer prévio em relação ao projeto de lei ordinário número 015/2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2020 e da outras providências. Do projeto. Da análise do referido projeto, a presente comissão realiza as seguintes considerações. Não foi constatada irregularidade, bem como motivo que inviabilizasse ou exigisse a alteração do presente projeto. Ante o exposto, o referido projeto de lei deverá aguardar pelo prazo de 5 dias para a proposição ou não de demandas por parte dos vereadores para posterior emissão do parecer final. Nesses termos, Antônio Marcos Guareschi, Vanderlei Canci e Maicon José Sandi. Inscrição para palavra livre. Eu passo a presença para o vereador Agostinho e peço que ele me conceda até 10 minutos. Está concedida a palavra para o vereador Wilson. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui hoje, ex-vereador Dilamar Pérez Mendes, nosso suplente de vereador Artemio Bonavigo, e também aposentado servidor público municipal, e os nossos agricultores aí da comunidade do Pigoço, Stec, sejam sempre bem-vindos aí na nossa casa. Vou falar aqui dessas duas indicações que a gente apresentou hoje nesta casa. Eu quero falar aí especialmente sobre os doadores de medula óssea. A gente sabe da grande procura, né, que tem no mundo todo essas doenças aí que acabam prejudicando muitas famílias e às vezes é tão pouco feito um trabalho de conscientização da população, aonde que a doação é o único caminho, né, para muitas vidas, né? Então a gente viu, e alguns já municípios têm a isenção de taxas para o município. Isso não vai influenciar praticamente em nada, mas sim para incentivar as pessoas a fazerem a doação de medula óssea, né? Então a gente sabe da grande procura por doadores e não é tão difícil assim para fazer a doação, né, da medula. Então a gente também sugeriu isso para que o município, com essa ação aí social, com certeza vai alavancar algumas famílias aí para a doação da medula óssea. Também quero voltar aqui e falar sobre os psicólogos. A gente acabou visitando aí no nosso município aí as policlínicas e a gente percebeu
que nós temos profissionais na área da psicologia no nosso município também nessas policlínicas e que teria também condições de auxiliar para diminuir a fila que está na espera. Veio um projeto aqui há poucos dias atrás com alguns cargos aí, novos cargos, enfim, e eliminando outros, e a gente fez uma emenda, foi feita uma emenda aqui e aprovada a emenda, aonde o prefeito vetou a emenda. Então, uma sugestão aí, até que não se desdobre esse projeto, que o município vê com essas policlínicas, esses profissionais aí da área, para que se faça um convênio, uma licitação, enfim, algum estudo, para que se utilize esses profissionais aí para diminuir a fila de espera que nós temos no nosso município. Então, não é tão difícil, mas basta querer. Também quero falar aqui de um pedido de informação que eu fiz já. Eu tinha feito esse pedido de informações no primeiro ano do nosso mandato. Refiz pela terceira vez e felizmente chegou a minhas mãos no dia de hoje sobre a faixa etária de idade e os idosos que nós temos no nosso município. Para vocês terem uma ideia, acima de 60 anos, nós temos mais ou menos aí 1.400 idosos. Então passa de 13% o número de habitantes do nosso município acima de 60 anos. E quando a gente procura aqui falar e defender essa faixa etária de idade, é porque a gente vê em todas as famílias tem, né, os idosos lá esperando, né, digamos assim, um atendimento familiar. Muitas vezes as famílias não têm como atender esses idosos porque muitos precisam trabalhar, sair cedo, deixar os pais sozinhos. E a gente vem debatendo sempre aí, batendo numa tecla aí de que é uma necessidade nós termos o Dia Social do Idoso, aonde levar os pais, os filhos levam lá durante o período diurno, né? E aí à tarde os pais voltam para casa, os filhos vão trabalhar, vão fazer seus afazeres. Mas infelizmente essa administração, nesse ponto aqui, com certeza eu acredito que não vão fazer nada. E isso é um trabalho, não é um trabalho formiguinha, isso a gente sabe. Foi que nem quando iniciaram as creches das crianças, muitas pessoas não acreditavam. E hoje, se faltar uma vaga para uma criança na creche, dá um bafafá, né? Então, teve pessoas que me disseram, mas hoje isso não precisa para os idosos. Não precisa porque nós não temos. Imagina, nós temos 14% da população acima de 60 anos. Imagina 1.400 pessoas no município acima de 60 anos, né? Então, eu tenho certeza que é um trabalho necessário e urgente isso. E a média da idade cada vez está sendo mais avançada e cada família sempre com menos filhos, ou algumas só tem o casal e não tem filhos. Quem tem filhos, poucos filhos ainda saem estudar e depois não retornam mais para suas casas, né? Então isso é uma realidade que está aí. E eu sempre digo, a gente luta até que tem forças. Então eu, até que eu estiver nesta casa, seja nessa legislatura, seja na próxima, se eu concorrer de novo a vereador ou sei lá qual é o cargo, isso é uma coisa que a gente vai lutar para que isso aconteça, porque nós também temos, inclusive na minha família, a gente viu a dificuldade e vemos as dificuldades que a gente mesmo enfrenta, nós sendo em 6, 7 irmãos, né? Então imagina uma família que só tem 1, 2 filhos ou não tem, quem vai cuidar dos nossos pais? Então, sobre esse assunto aí, seria essa na primeira fala, depois eu retornaria aqui, mas muito obrigado. Devolvo a presidência. Passo a palavra para o vereador Agostinho e concedo a ele até 10 minutos. Boa tarde, presidente desta casa. Boa tarde às pessoas que estão através dos meios de comunicação, os funcionários desta casa e as pessoas que estão hoje aqui prestigiando a nossa sessão da Câmara. Apenas fazer um relato onde eu, o vereador Agostinho, junto com o vereador Renato, foi feito uma indicação, não é tanto uma indicação, mas sim um comprometimento que a secretária da Saúde, a secretária Dilce, tome
o mais breve possível, juntamente com a administração do município, que dê uma renovada na frota dos carros da saúde do município. Eu, vereador Augustinho, estive junto com alguns dos motoristas que dirigem os carros da saúde e conferi a maioria das quilometragens dos carros que estão trafegando com nossos pacientes, nossas pessoas do município, aonde, tirando a van mais nova, está com menos quilometragem, mas os demais carros ultrapassam 300 mil quilômetros, 400 mil quilômetros, que já estão em rodagem e estão em péssimas condições. O município de Irani, a Secretaria da Saúde, tem sim condições de adquirir novos carros para esse setor. Está sucateado os carros da saúde do município. As pessoas que trafegam através dos seus encaminhamentos de saúde em outras cidades não merecem um desacordo que está acontecendo. Fica aqui o meu relato e fica o pedido para a secretária Dilce, juntamente com o prefeito Silvio, que renove a frota dos carros da saúde o mais imediato possível. Matéria da ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 16, 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. O projeto de lei possui os pareceres favoráveis das 3 comissões. Eu coloco o projeto de lei em discussão. Esse projeto de lei é esse que tem os 150 mil para, segundo foi comentado aqui, para a comunidade lá da linha Pigosso, e os outros 200 mil é da saúde, que irá para a Secretaria de Obras. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Como vota o vereador Antônio? Favorável. Vamor? Favorável. Leonir? Favorável. Maicon? Favorável. Vanderlei? Favorável. Gilney? Favorável. Renato? Agostinho? Favorável. Então o projeto de lei ordinário número 16 de 2019 foi aprovado em primeira votação por 7 votos favoráveis e uma abstenção. Projeto de lei ordinário número 17 de 2019 ratifica a segunda alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio interfederativo Santa Catarina, Sinca Tacrina e da outras providências. O projeto de lei possui os pareceres das 3 comissões. Coloco o projeto de lei em discussão. Esse projeto é aquele que os municípios eles fazem um consórcio para adquirir produtos em grande quantidade para conseguir um preço melhor, né? Então, esse é um projeto que já tem aí há anos, né? Então, eles têm que refazer. Coloco o projeto de lei em primeira votação. Como vota o vereador Antônio? Favorável. Valmor? Leonir? Favorável. Maicon? Favorável. Vanderlei? Favorável. Gilney? Favorável. Renato? Favorável. Agostinho? Favorável. Então, o projeto de lei ordinário número 17 de 2019 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Inscrição para explicação pessoal. Com a palavra, vereador Gilney. Boa tarde ao presidente Wilson, boa tarde aos demais vereadores, boa tarde ao pessoal que nos assiste. Falar um pouquinho de novo sobre a saúde do nosso município.
Esses dias eu relatei na tribuna aqui que dei carona para uma senhora ali que estava descendo buscar remédio na Adelaide, porque não tinha os remédios no posto de saúde, né? E hoje vocês viram que nas redes sociais o povo reclamando. Então o vereador não sobe aqui na tribuna para inventar coisa, nem falar mentira. Aquele dia eu disse até o nome. Eu, quando subo aqui, falo até o nome das pessoas para vocês verem que o vereador não vem inventar coisa aqui, fazer alarme. E hoje vocês podem ver nas redes sociais, tem mais de uma pessoa reclamando das consultas. Então, dizendo assim para o secretário de saúde e para o pessoal da administração, não maltrata o nosso povo, porque o povo votou, né, vocês, gente, para que vocês ficar, né? Deus livre, não tem nem explicação, sabe? Ficam judiando o nosso povo, falar a verdade. Porque a saúde do município é uma coisa que está em primeiro lugar, né? Todo mundo sabe. E nesses últimos dias está muita reclamação. Então nós não podemos deixar de subir nessa tribuna e relatar. O pessoal procura, nós somos eleitos, não podemos se escondendo do povo aí, né? Então pedir assim que olhem com carinho, vejam aí o que tá sendo errado aí para tentar consertar, que o povo vai agradecer muito. Porque o ano que vem tem eleição, já loguinho aí o povo vai lembrar de tudo isso, né? Porque pelo que eu vejo, nós vamos ter que colocar um candidato sozinho correr, porque o pessoal aí da administração não vão, pelo que eu vejo, não vão colocar candidato pelo que estão fazendo pelo povo, não estão. Tu vê que os colonos aí, né, nem 2 horas não querem dar de máquina pro povo, né? Para os mais que não tem uma produção lá, não sei de quanto, não pode dar mais que 2 horas de máquina. Não fazem nada pelo povo. Eu tenho a reta escavadeira ali, ó, vou fazer agora ali pro meu amigo Bonavigo ali, uma escavação para uma cancha de bocha. Nem isso eles não vão fazer, gente. É uma coisa simples de fazer, não vão, não adianta. Vou estar marcado sexta, vou descer ali e fazer. Então eu não estou me gabando aqui na tribuna porque eu vou fazer. É porque tem que mostrar que a prefeitura não vai fazer, não adianta. Porque aqui no centro talvez não vejam tanto problema, assim, não vê tanto problema, mas subam para os bairros aí para vocês verem onde é que estão os problemas, nos bairros. Eu e o Wilson, esses dias subimos lá para atender uma pessoa idosa que não tem condição de fazer, para fazer uma escavação para um muro. Ela pediu, veio 10 vezes na prefeitura. Mas subam lá para atender uma idosa, se não querem atender um outro pessoal, atendam uma idosa que não tem condições ali, ó. Subimos lá, até hoje nós subimos lá fazer uma matéria para mostrar que a gente vai lá e resolve, porque dizem que o vereador não faz nada, mas se nós não mostrar, daí que vamos ficar que não estamos fazendo nada. Entendeu? Então temos que colocar tudo nas redes sociais para o pessoal ver. Eu, de 10 dias para cá, para vocês terem uma ideia, eu fiz mais de 10 fossas para o pessoal ir pelos bairros aí. Até muitos não cobram nada, porque é para pessoas, às vezes, até meio carente, assim, não cobram. Ontem ainda fiz uma fossa de noite, quase lá em cima, porque a mulher vem aqui embaixo também umas 5, 6 vezes, não sobe atender. Eu lembro uns anos atrás, aí nas gestões anteriores, aí, tinha uns programas que faziam fossa, até eu fui beneficiado com uma fossa naquela época, tudo bem bonito, aquelas fossas de bloco, tudo. Mais de 200 fossas foi contemplado, os moradores. Banheiros, lembram, pessoal, que faziam banheiro? Hoje não tem um programa de nada, gente. Não adianta, nós temos que relatar a verdade aqui, não tem esconder. Não adianta. Então eu digo assim, no ano que vem tem eleição, gente, e o povo vai lembrar. Porque eu acho assim, o nosso povo está bem judiado sobre o atendimento. Você sobe nos bairros, e que nem eu falei, não atende ninguém. E é onde está o problema, é lá nos bairros. E eu soluciono do meu jeito. Pego a retro ali, não é época de eleição, eu posso fazer isso aí. Eu faço porque a administração não faz, não adianta. Não faz e não faz. Então seria isso o meu relato aqui. Meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Renato. Boa noite ao presidente, boa noite aos vereadores e boa noite aos visitantes. Eu vou dizer, primeira coisa que eu vou dizer, meu voto de se abster a votar não é por causa do pessoal do Pingoço. Eu não vou votar favorável a um projeto desse aí, que hoje eu quase apanhei dentro do Banco Cicobi. Então é uma coisa sim que nós estamos aqui, temos que cuidar que vamos votar. Não tem remédio nos postos de saúde. Não tem carro para levar os doentes. E daí nós tirar dinheiro da saúde para jogar para a garagem. O responsável por esse voto e tirar esse dinheiro somos nós. Se nós votássemos contra, tivesse feito a emenda que eu falei para eles ali,
só tirar o dinheiro deles, nós tinha feito certo. Então, eu digo assim que eu sou vereador, não voto errado e voto certo. E o meu voto sempre vou se abster de votar, porque não é uma coisa certa. Fazer duas coisas num projeto só. Eu não voto mais duas coisas num projeto só. Sou um vereador que defende a população. Cada coisa que precisa na saúde é uma briga. Então, não voto. Não adianta nem queimar que eu não voto. Então, não fiz a emenda através porque os vereadores não deixaram eu fazer, pediram para mim não fazer, mas eu não voto favorável. Também, gente, quero dizer assim para vocês aqui, ó. O carro da saúde com menos quilômetros, 195 mil quilômetros. O que tem menos quilômetros agora rodado, a ambulância nova. O Corolla, 460 mil quilômetros. Aquele carro também, não sei, acho que foi a Adelaide, comprou aquela Elias lá, 360 mil quilômetros. Então, veja bem que a coisa está precária na saúde e nós tirando o dinheiro da saúde e jogamos para a garagem. Está onde o dinheiro da garagem? Me digam. Eu não voto favorável de jeito nenhum. A saúde para nós em primeiro lugar. Daí está aí os agricultores, ó, mendigando 150 mil que eles mesmos conseguiram. Não tem trator para trabalhar. Está lá em pedaço o trator deles. Um Valmetão de primeira linha, que eu tenho 4 tratores desses. Valmet. É o melhor trator do mundo. Pegaram e venderam um trator Valmet é de dar para vocês. Então vocês vejam que situação que nós estamos, gente. Será que não viram que vocês precisavam do trator? Será que vocês não viram que vocês estão precisando lá? Isso que é coisa de admirar, né, gente? É tudo errado. Daí eles não querem que nós falem. Daí o prefeito vai lá numa reunião e diz que os vereadores não vão lá. Vamos fazer o que lá, gente? Aonde nós vamos, eles nem chamam nós. Vamos tirar o que lá? Lá no FIMUS, no ano passado, chamaram 7 vereadores e eu e o Agostinho ficamos lá. Chegamos, subir lá em cima, mostrar as mãos para eles e eles não chamaram, nem falaram o nosso nome. Então, é uma coisa bem difícil. E daí ainda querem ser hostal. Não adianta. Comigo não tem nada. Comigo é na ponta da faca. Quem quiser me dar a resposta, vem aqui me dá, que depois na outra sessão eu venho e me defendo. Eu trabalho certo. Eu disse lá no Cicobi, não vou votar favorável. Não é por causa dos agricultores. É porque eles fazem as coisas pegando tudo nós aqui. Para que dinheiro para a garagem? Venderam tudo aquela maquinaiada esses dias, pega o dinheiro lá e gasta na garagem, tem dinheiro. Ou será que já se foi embora aquilo lá também? Então eu digo assim para vocês que dá saúde, até quando eu vim coisa tirando dinheiro da saúde, para mim aqui não passa. Tá. Também eu vou pedir para o nosso presidente e o nosso secretário que faça um pedido por eleitoral lá, vir aqui fazer a biometria aqui, ó, porque lá em Arabutã eles foram. Então vamos fazer um ofício, vamos pedir no nome do 9 vereador aí que eles venham aqui fazer. Porque coisa enrolada, nada, né? Por que pode ir no município e no nosso não? E também convidar os vereadores aí, algum que podem me acompanhar para nós ir até no DENIT, para nós ver uma solução naquele asfalto ali em cima. Aquele trevo que nós fizemos ali, até quando tinha os radar, estava bom. Agora vocês vão lá, gente. Tem o Vanderlei, que é a polícia rodoviária, que pode contar. Os senhores passam mais de 100 por hora. Pode pegar, ficar embaixo do pinheiro lá e multar, que é doer o dente. Então nós temos que ir lá e abrir os olhos antes que pegue mais uma família ali, mate mais uma família. Ó, já perdimos o pai do Adelmo, a mãe do Adelmo ali, só por causa de loucura. Então está na hora de nós começar a se mexer. E também pedido do povo do Alto Irani lá, para os vereadores se reunirem e ir até o órgão público que seja responsável e nós fazer as passarelas lá, gente. Temos só um motorista querendo do Irani que para o trânsito. É o seu Bittencourt lá em cima, ele chega com o caminhão e para no asfalto, para tudo o trânsito. E as crianças passam. Então tem que dar os parabéns para ele, que é um motorista bem responsável. Não temos uma faixa pedestre. Né? É só no nosso município que não pode, né?
Ó, você pega daqui, vai até Chapecó, tem tudo. E nós não conseguimos uma passarela. Que vereadores nós somos, né? Nós vamos ter que pegar e cercar ali e nós mesmos fazer. Porque não adianta, depois que morrer gente, daí não adianta mais. E dizer assim, ó, que quando nós falamos da saúde que ficou bravo, agora eles já viram que não é mais nós. Já está nas redes sociais aí o pessoal debulhando o laço mesmo. Ontem eu fui lá, o cara estava doente, ontem marcou a consulta para o dia 17. Vocês já viram isso? Até lá o tio já morreu. E essas fichas aí é a maior loucura. Então é uma coisa assim que eu fico indignado, né? Chegou lá, está doente, tem que ser atendido, né? Marcar para o dia 17 para ele voltar lá. E dizer para vocês assim, ó, os vereadores, vamos se reunir mais e vamos em cima deles. Vamos fazer, eles trabalham ou entregam, ó. Porque o povo só sofrendo aí, ó. Tá aí os agricultores aí, ó. O que eu falei aqui é verdade, então eles podem confirmar. Por que não deram o trator para vocês, né? Então aí, ó, Vanderlei. Daí o senhor vai lá, fica até meia-noite, 1h da manhã lá para conseguir um trator lá. E daí quando nós temos aqui, vendo pro ferro velho. Que administração, né? Seria isso e meu boa noite a todos. A palavra vereador Vanderlei. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, o vereador Wilson, cumprimentar os colegas que permanecem aqui. Eu acho uma falta de respeito tremendo. Às vezes, quando a pessoa tem que sair de algum momento, eu até concordo. Mas nós somos vereadores 2 horas por dia, por semana, muitas vezes, e estamos abandonando o nosso trabalho, nós temos que trabalhar. Então, eu acho que as pessoas às vezes vêm aqui, é necessário que nós respeitamos todos. Então, nós temos que ficar. Já tinha me manifestado o vereador Renato e o vereador Agostinho quanto à aquisição, à troca dos veículos da saúde. E quero aqui me solidarizar a você, vereador Gino, que eu tenho dito que o posto de saúde do centro, o atendimento no posto de saúde do centro, ele sempre foi, não é nessa administração, ele sempre foi diferencial em relação aos demais postos. Aqui a pessoa tem um atendimento maior, mas as pessoas do Alto Irani não têm o mesmo atendimento que nós temos aqui. Será que elas são diferentes do que as pessoas que são atendidas aqui? É necessário que nós façamos o mesmo atendimento, com os mesmos procedimentos. Você marca consulta aqui, marca consulta lá. Você faz exame, coleta aqui, faz exame lá em cima também. Aqui nós temos pronto atendimento, que é diferente. Mas o atendimento no posto de saúde tem que ser o mesmo e deve ser o mesmo. Não pode ser. Ou então vamos fechar os postos de saúde e vamos atender todo mundo só no centro, que aí todo mundo vai ser igual, atendido. Vamos reunir todas as pessoas que trabalham nos outros postos e vamos botar a trabalhar tudo aqui, se não tem condições de atender no Alto Irani. Então, é necessário que nós façamos o mesmo trabalho e que seja investido. Eu aqui quero me pronunciar, vereador Renato, e o meu voto, eu tenho dito que não voto contra nenhum projeto contra a que venha beneficiar os agricultores. São tão poucos que venha um projeto aqui, se eu tiver que votar contra, então eu vou desistir de ser vereador e vou para casa. Porque se eu tiver que votar contra a uma categoria que a gente defende, que sustenta o município, então eu não vou mais ser vereador. Sinceramente, prefiro entregar o meu mandato, deixar que outros venham, mas não voto contra. Embora que sei da consequência que tem o voto que nós demos. Amanhã vai estar cheio de gente dizendo que nós tiramos 200 mil da saúde. Não é verdade isso. Esse dinheiro, eu volto aqui a repetir, esse dinheiro que veio foi um acerto feito entre deputado Pedro Xai
e a comunidade de Linha Pigoso. Foi um compromisso que o deputado assumiu e assim. E a única forma que nós pudermos servir a comunidade de Linha Pigoso foi desta forma. Então, nós não estamos aqui fazendo nada. Dinheiro para a saúde tem à vontade no nosso município. Dinheiro está sobrando dinheiro. Se alguém não está sabendo gastar esse dinheiro, é porque não está fazendo uma boa gestão do dinheiro, mas tem dinheiro. Agora, nós temos que olhar. Eu vou votar contra? Vou votar isso, vereador Renato, eu vou votar contra. Se amanhã aparecer um projeto aqui para nós suplementar a folha de pagamento. Eu acho que tem que ter um controle. Tem, meu Deus do céu, aonde que você entra numa sala, tem 3 dentro de uma sala, no corredor tem gente te esperando. E a população, vocês estão dizendo aqui, mal assistida. Alguma coisa está errada nisso tudo, não é possível que tenha. Nós não temos obra no município. Os idosos, o vereador Wilson falou, não sei, o prefeito tem que vir aqui e dar uma explicação para nós, dizer porque primeiro tinha que fazer a perícia judicial para tirar os entulhos de lá. Foi feito já faz 90 dias e nada acontece. Então, é uma falta pura de gestão. Eu não sei, aqui o vereador que falou da questão dos recursos, nós já tivemos muito menos recursos do que esse na saúde. Hoje nós temos 33% ou mais até que 33% a mais de recursos. Era gasto 20%, 21% na saúde, com arrecadação de 20 milhões. Isso dá 4 milhões por ano. Hoje você gasta mais de 20% numa arrecadação de 33 milhões de reais, 32 milhões de reais. Isso dá 6, 7 milhões de reais. Então você gasta 2 milhões a mais por ano. Isso é 200 mil a mais por mês, vereador Renato. Então nós não estamos fazendo crime nenhum, não estamos fazendo injustiça nenhum quanto a aprovar esse projeto. O prefeito ele usou, com certeza, uma malandragem na política, que vamos assim dizendo, incluiu as duas coisas no mesmo projeto. Ou nós aprovávamos ou nós rejeitávamos. Então, eu preferi votar com a minha consciência tranquila, porque eu sabia desse acordo que existia. Então, eu preferi respeitar o acordo de cavalheiros que tinham feito, como também respeitei o acordo quando foi repassado a ambulância para o Corpo de Bombeiros, que se faz necessária aqui para o nosso município. Eu poderia aqui dizer o seguinte, que hoje nós não temos carro de saúde, então como é que a prefeitura vai dar para o bombeiro? Porque, a minha opinião, é porque foi um acordo feito com a deputada Giovana de Sá, juntamente com a corporação, juntamente com as pessoas do PSDB, o presidente Osaide, o vereador Antônio, o vereador Agostinho, fizeram esse acordo e nós temos que respeitar o acordo, porque senão passamos a ser umas pessoas sem palavras. Então, não fui eu que fiz, mas eu faço parte das pessoas que têm que respeitar. Então, é por isso que os meus votos foram dessa forma, é a explicação. Eu já falei na última sessão aqui sobre as horas de máquina para os agricultores, e aí eu fiquei sabendo mais uma coisa dessas horas de máquina. Quantos agricultores que pediam hora de máquina o ano passado, por exemplo, e às vezes o cara precisava 8 horas, 7 horas, não. Nós não podemos dar mais que 4, porque a lei só permite 4. Era essa a resposta que tinha. Ou eu estou falando besteira aqui? Era essa a resposta. E muitas vezes ainda diziam, se não podiam dar, culpado eram os vereadores. Os vereadores não podiam, eles proibiam de fazer isso aí. Agora, veja que não passou lei nenhuma aqui para a Câmara. Aqui não veio, eu não votei nada. Agora eles mudaram a tática. Agora eles podem fazer 2 horas para quem produz até 50 mil, daí dão 4 horas para quem é de 50 a não sei quanto, e acima desses, parece que é 300 mil se não me engano, acima de 300 mil o cara tem direito a 6 horas. Então veja bem, que eles aumentaram, não mudaram a lei, não fizeram nada. É o que eu sempre digo aqui, se fizer o serviço para o agricultor, não tem problema, tem que fazer, tem lei. Eu entreguei para o vice-prefeito uma lei escrita à mão. No tempo que era prefeito aqui, não tinha, eu acho, nem máquina de datilografar. Tem uma lei aprovada pelos vereadores da época, que foi escrita à mão, manuscrita. Está valendo essa lei até hoje, que você pode dar incentivo
para as pessoas. Você tem o direito, a lei autoriza os vereadores, não tem poder judiciário, não tem Ministério Público, não tem ninguém, desde que você faça de maneira igualitária para todos. Não pode ser diferente, tu vai lá, faz tudo para um e nada para outro. Você tem que atender a todos, porque quem que se ferra? Aí é lógico, o cara vai lá, faz de um jeito para um, do jeito para outro, o cara se sente lesado. Por que que para mim fizeram 10 horas? E por que pro Agostinho fizeram só 4? Ele se sentiu lesado, vai lá e denuncia, e aí é lógico, está sendo diferente, o Ministério Público pune. Mas se você atender todos da mesma forma, não tem problema. Então, eu espero que a secretária de Agricultura, juntamente com o prefeito, reveja esse conceito de escalonar. Vamos fazer 10 horas para cada agricultor, se for possível, vamos fazer dessa forma. Se tiver, vamos fazer tudo o que for preciso para os nossos agricultores. Assim é que nós precisamos fazer. Eu também aqui quero... Eu acho que nós estamos vivendo uma semana muito importante, dia 7 de setembro, dia da independência do nosso país. Nosso presidente Bolsonaro, ele sempre fala muito em patriotismo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde que a individualização das coisas está muito grande. É necessário que cada um de nós faça um exame de consciência do que nós estamos fazendo na vida, o que nós estamos contribuindo, o que nós estamos fazendo para que nosso município, a nossa comunidade, o meio onde nós vivemos, seja bom, seja cada dia melhor. Será que nós estamos sendo patriotas, defendendo a nossa terra? Eu disse ontem, eu comentei para uma pessoa, eu faz 10 anos que eu participo ativamente da comunidade de Lajeado do Meio. É uma comunidade que tranquilamente eu trocaria o meu lugar de morar aqui na cidade para morar lá. Nós vivemos num convívio entre as pessoas lá muito bom, a grande maioria é um convívio muito bom, aonde todos se ajudam. Fizemos um trabalho aonde o que precisa, quando alguém precisa, a gente procura. É lógico que tem os probleminhas, mas eu tenho certeza que lá nós fizemos. Eu disse que os vizinhos onde que eu tenho, que eu moro, a gente deixa de fazer o que é para fazer para a gente, para tentar ajudar os outros, muitas vezes, quando necessário. Então eu acho que é isso que nós também temos que voltar um pouquinho, que nem antigamente. Antigamente, né, você matava um porco, no interior você distribuía as 2 costelas para os vizinhos, você emprestava pão, e você vivia uma vida melhor, com mais harmonia. E isso também faz parte e hoje me parece que nós só estamos correndo atrás de capital, e esquecemos de viver que as pessoas são mais importantes do que isso. Então, eu acho que vamos associar um pouquinho mais do nosso patriotismo para esse Brasil e voltar um pouco aos nossos costumes vai fazer bem. Nossa juventude precisa isso, precisa ter os bons exemplos dos pais, o que os nossos pais fizeram por nós, os nossos jovens, olhar um pouquinho para isso também, não só olhar a modernidade. Nós sabemos que tem a modernidade, mas tem muita coisa que era praticada antigamente, que foi deixada de se praticar. A conversa, hoje, tu vai numa casa, tem 5 na família, tem os 5 no celular. Até namorado hoje, tu vê um casal de namorado, os caras estão os 2 no celular. Então, você perdeu o convívio das pessoas. E acho que isso é muito importante que a gente retorne. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu passo a presidência para o vereador Agostinho e peço que ele me conceda uns minutos. Está concedida a palavra para o vereador Wilson. Eu só quero aqui, Renato, colocar a par. A gente já foi no cartório eleitoral sobre a biometria e para a próxima eleição no município de Irani vai valer o voto normal. Eles estão fazendo a biometria nos municípios onde que o número de eleitores é praticamente o mesmo dos moradores, né? Por isso que eles estão fazendo a biometria, porque eles entendem que a prioridade é nesses municípios. Então no Irani, como temos 11 mil habitantes praticamente e 7 mil eleitores, então eles não vê tão urgência assim de fazer a biometria, mas a gente acredita que depois da eleição do ano que vem eles virão para os municípios aí fazer também onde eles não fizeram ainda. Eu quero aqui também fazer uma leitura aqui que a gente recebeu dos deputados aí. Senhor Wilson Zamarque, presidente da Câmara de Vereadores de Irani. Senhor presidente,
Parabenizamos o município pelo aniversário de emancipação política administrativa, desejando muitas conquistas em prol de todos os direitos cada vez mais concretizados. Nossas felicitações à população que constrói e colabora a cada dia para o desenvolvimento deste município. Colocamos-nos à disposição para atendê-los nas demandas municipais. Atenciosamente, Nilson Berlanda, deputado estadual do PR, e Altair Silva, deputado estadual do PP. Para vocês, eu acho que vocês acompanharam esses dois deputados, eles assinaram um pacto conosco lá o ano passado, onde os dois juntos vão disponibilizar uma emenda impositiva para o município, até me confirmaram essa semana. Então, num montante aí mais ou menos razoável aí será destinado para pavimentação aí em algumas ruas aí do município de Irani. Também quero desejar a eles aí sucesso aí na Assembleia Legislativa. Eu quero aqui também falar sobre, na última sessão aí eu falei sobre a programa que o município tem na rádio A Voz do Contestado, onde algumas pessoas conversaram comigo e, enfim, eu quero aqui pedir para o nosso secretário fazer o requerimento aí verbal, que eu estou fazendo agora, que seja feito por esta casa, solicitando à rádio que nos informe os dias, horários e tempo destinado à prefeitura para vincular seus informativos. Então, eu preciso dessas informações também. Então, por isso estou solicitando para nós encaminhar aí para que a rádio nos forneça essas informações. Eu também quero falar aqui que há uns dias atrás, teve os vereadores que convocaram o secretário de administração para vir aqui dar algumas explicações sobre os gastos lá na garagem. E ele respondeu que como ele tinha um compromisso aquele dia, que era na segunda-feira, e como não seria da pasta dele, então ele não viria. E eu acredito que deveria talvez ter vindo hoje. Então, se ele não pôde vir na segunda-feira porque tinha uma audiência, aí, né, a gente também tem algumas perguntas a fazer, mas infelizmente quando o cerco aperta, eles também dão umas esquiviadas, né? E eu perguntei, não sei se o líder do governo teve a resposta do prefeito, se ele vai vir no dia 16 ou não. Não confirmou? Então a gente está no aguardo aí, esse é um convite, não é uma convocação. Se não vier, a gente tem outros meios de convocá-lo para vir até essa casa, para dar as devidas explicações aí também, porque é de interesse público. Eu quero aqui também, como vereador, e presidente dessa casa, quero parabenizar o município pela passagem aí, que vamos ter aí a semana que vem aí, pelos 56 anos de emancipação política administrativa. A gente quer convidar aí as pessoas que prestigiam aí, dia 7 de setembro, vai ter o desfile aí na avenida, né? Vai sair lá da frente do ginásio Modesto Tortelli, ali no ginásio, no campo municipal. Então a gente convida as pessoas a prestigiar. A gente também vai estar participando, o legislativo. E também a gente convida o pessoal para participar do FIMUSE. Esse FIMUSE aí há anos, né? Que é um dos principais FIMUSE aí do sul do Brasil, né? Então é uma festividade aí que envolve bastante pessoas e artistas, e, enfim, é um evento grandioso para o nosso município. Então, seria isso. Meu muito obrigado. Devolvo a presidência. Eu passo a palavra para o vereador Agostinho e concedo ele até 15 minutos. Retornando aqui nesta tribuna, quero parabenizar os demais vereadores que, para aprovação dessa suplementação, que vai direcionar esses 150 mil para a comunidade de Linha Pigoço e também para a Secretaria de Transportes e Obras, onde que está junto na mesma suplementação, que diz que estão precários em situação de combustível, pneus para essa secretaria. Espero que com essa aprovação de 200 mil, eles consigam atender os pedidos dos vereadores que tanta gente nos pede, tanto os agricultores, demais pessoas precisam de algum atendimento e sempre ficam
solicitando que não dá, que isso, que aquilo. Espero agora, com mais de 200 mil lá na Secretaria de Transportes e Obra, seja atendido os pedidos que tanta gente nos cobra e pede. Gostaria também aqui nesta casa salientar que a administração, juntamente com a Secretaria da Agricultura, conseguisse algum incentivo, algum benefício para as associações dos agricultores, aonde tem inúmeras associações aí no nosso interior, mas algumas delas estão necessitando de alguns reparos nos tratores de pneu, que está chegando a época de fazer os plantios. Associação que está com o trator quebrado, que precisa tanto do incentivo. Gostaria o prefeito Silvio, juntamente com a secretária Cid, que pegasse e encontrasse uma maneira e mandasse aqui para esta casa, às vezes alguma suplementação para sediar alguma associação, que tanto eles precisam, e é da nossa agricultura que está sendo a arrecadação do município. Eu, vereador Augustinho, peço encarecidamente este fato. Quero aqui também lamentar no fato que aconteceu no dia de ontem, onde tinha evento na corporação do Corpo de Bombeiro. Eu, vereador Augustinho, não recebi nenhum convite até a minha pessoa. Não sei se eles mandaram pelo ar ou aonde que está esse convite. E daí ficam nos cobrando, nós vereadores, que tem que prestigiar, tem que dar nosso apoio, mas eu não recebi nenhum convite dessa corporação. Não sei até onde que chegou, e mas nem mim não chegou esse convite. Quero também parabenizar os 56 anos do nosso município no dia 11 de setembro, na próxima semana. Meu muito obrigado. Só para esclarecer, vereador Agostinho, deve ter sido um mal entendido sobre esse fato que ocorreu ontem de manhã, lá na corporação, onde foi feito o hasteamento da bandeira, onde eu repassei aqui para os nobres colegas vereadores que a gente foi convidado aí pela Corporação dos Bombeiros, e eu até frisei aqui que eu não estaria, e aí eu coloquei à disposição, se alguém fosse lá, que era para apresentar a Câmara de Vereadores, né? Então a gente não colocou o nome de ninguém que ia, no caso lá, né? Então talvez foi um erro de protocolo, tá? Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 16 de setembro de 2019, segunda-feira, às 18 horas. E convoco os nobres colegas vereadores para uma sessão extraordinária a realizar-se em 5 minutos para deliberar sobre segunda votação do projeto de lei número 16 de 2019, que dispõe sobre a abertura de decreto suplementar e da outras providências, e também em segunda votação do projeto de lei ordinário número 17, que ratifica a segunda alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio interfederativo Santa Catarina, o Sincatarina, e da outras providências.
Sessão extraordinária número 7 de 2019, do dia 4/9/2019. Quero cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar também os convido para dar início à sessão invocando a proteção de Deus. Dispensa a leitura de um trecho bíblico, passando diretamente para a ordem do dia. Projeto de lei ordinária número 16 de 2019, que dispõe sobre a abertura de decreto suplementar e da outras providências. Coloco o projeto de lei em segunda votação. Como voto o vereador Antônio? Favorável. Vamor? Favorável. Leonir? Favorável. Maicon? Favorável. Vanderlei? Favorável. Gilney? Favorável. Renato? Tem. Agostinho? Favorável. Então, o projeto de lei ordinário número 16 de 2019 foi aprovado por 7 votos favoráveis e uma abstenção do vereador Renato de Campos. Projeto de lei ordinário número 17 de 2019 retifica a segunda alteração e consolidação do protocolo de intenção do Consórcio Interfederativo Santa Catarina, o Cicatarina, e da outras providências. Coloco o projeto de lei em segunda votação. Como vota o vereador Antônio? Favorável. Vamor? Leonir? Favorável. Maicon? Favorável. Vanderlei? Favorável. Gilney? Favorável. Renato? Favorável. Agostinho? Favorável. Projeto de lei ordinária número 17 de 2019 foi aprovado por unanimidade. Declaro encerrada esta sessão extraordinária. Convido os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária para o dia 16 de setembro de 2019, segunda-feira, às 18 horas. Tenham uma boa noite a todos.